Muito boa noite a todos. É um grande prazer que a gente possa estar aqui presente, junto com tantos amigos queridos do nosso coração. Não poderíamos deixar de, com isso, fazer uma série de agradecimentos àqueles que vêm tão fervorosamente batalhando para que a gente pudesse estar neste encontro. Com certeza, a Sociedade Antroposófica, através da sua diretoria e dos seus secretários e funcionários, contribuíram para que nós pudéssemos ter encontros tão calorosos. Mas não podemos deixar de falar do esforço e também da doação dos nossos membros da seção médica, em especial o Dr. Bernardo Calix, a doutora Sheila e a Maria Elizabeth Canelada. E como nós estamos aqui iniciando uma formação de comunidade médico-terapêutica, com certeza a participação, a colaboração, a dedicação, a devoção dos membros da ABMA e das suas regionais, que aqui vai ser representados para nós através do Paulo Tavares, da Luciana Antonioli e da Heloísa Oliveira. Não existe um agradecimento que se torne sempre completo quando a gente quer agradecer todas as forças que estão presentes, mas também aqueles que nos antecederam nestes encontros e que foram formando um envoltório tão caloroso, tão luminoso, que fica quase que até difícil a gente poder trazer o conteúdo de hoje com a intensidade, a volição, o carinho, a dedicação que os nossos colegas que desde segunda-feira vem nos presenteando com esses conhecimentos, tem aqui organizado para nós. Eu queria reforçar e realçar a importância do trabalho conjunto entre a seção médica e a ABMA. O trabalho conjunto, o trabalho dedicado, só quem participa, só quem atua, imunizar todas essas atividades. Então, eu agradeço muito a dedicação, o empenho do Paulo, da Luciana, da Heloísa, da Sheila, do Calix e da Beth, que criam, de fato, um ambiente onde a nossa da Heloísa, da Sheila, do Calix, possa existir. Muito Derblay, está falhando o seu som. Eu agradeço em especial. Voltou lá? Tá agradeço pouco, cara. em especial a Carmen. Alô, alô? Oi? Está falhando e parando, Derblay. Começar a conversar com vocês, enquanto o Derblay resolve umas questões técnicas, uma vez que as forças adversas estão sempre conosco, é uma questão de o que é que esta palestra cria para nós enquanto conteúdo, enquanto maneira de nós olharmos e de nos questionarmos sobre isto que ela vem desenvolvendo nessa sequência de conferências, que é o tornar-se ponte. E quando a gente pensa nesta palestra como um todo, nesse seu encontro, nessa sua contextualização, aqui é um movimento em que, desde aquilo que a gente pode pensar na consciência comum de sermos observadores e atuantes, como é que este pensar e esta volição pode ir sendo compreendida na maneira como ela se expressa, como que depois a nossa vontade está sempre presente no pensar, neste ser observador, da mesma forma que os nossos pensamentos estão sempre permeando a nossa vida atuante no senso comum. A partir deste momento que a gente possa compreender no senso comum essas duas realidades, vem uma pergunta de como é possível desenvolver, amadurecer, espiritualizar o nosso pensar e a nossa volição. E através dos gestos que vão se desenrolando na palestra, nós chegamos a algo que o Steiner traz para nós como o ideal sublime do ser humano,
que na verdade é a essência de todo o conteúdo deste escrito, desta GA. Aquilo que é fazer o bem, como que eu posso atingir o meu ideal sublime desenvolvendo a espiritualidade no meu pensar e na minha vontade? E com isso nós podemos, então, cada vez mais ir acrescentando novas maneiras de compreendermos o ser humano como uma ponte. E a forma de construir esta ponte é aquilo que ele tem dado ênfase, em especial nas últimas palestras, que o ser humano está entre o que é uma ordem física natural e uma ordem social moral. E, por estar presente entre duas realidades, que ele vai acabar no decorrer deste nosso encontro, nós vamos clarear mais, estar presente entre o passado e o futuro, entre o que é pré-terrestre, pré-determinado, que já vem pronto como uma aparência, e aquilo que vai se tornar o devir através da minha ação. E quando nós vamos compreendendo o que se passa deste pensar da vida comum, da espiritualização deste pensar e desta vontade, de como que eu atinjo o meu ideal sublime, eu agora posso, através de conhecimentos das antigas tradições, entendendo que a aparência, a sabedoria e o poder, fazer algo que é uma transmutação. Como que eu posso superar a matéria e criar novos mundos através desta realidade que nós pretendemos trabalhar com vocês no decorrer da noite de hoje? Como que eu posso conduzir, então, este caminho do ideal moral e tornar-se uma realidade na nossa ação? Como conduzir o ser humano para construir esta ponte entre aquilo que nos é dado da ordem natural e a ordem moral. É mais ou menos este o momento em que a gente pretende trabalhar com vocês. E como que esse ideal moral vive em todos nós? O Dr. Calix deu exemplo, o Dr. Calix caracterizou como é possível viver uma ideia, um desejo, uma vontade, um ideal e colocar isso em prática. Nessa palestra, que é extremamente prática, então, o Steiner vai nos conduzir do conteúdo anímico, aquilo que vive em meu interior, para realizar-se na prática. Esse é o contexto geral que a Carmen já introduziu tão bem. E agora eu acho que eu posso, então, agradecer. Eu queria agradecer a todos, obviamente, reforçar o que a Carmen tinha falado, e agradecer em especial a Carmen, que vai, então, vocês já viram, conduzir a nossa conversa. A gente pretende fazer um diálogo e trazer para vocês, dentro desse grande contexto, pontos especiais para que vocês se animem e voltem a estudar essa palestra. Vamos lá, Carmen. Então, acho que a gente podia começar, Derblay, trazendo essa vivência que ele diz que é tão comum sobre o nosso ser observador e o nosso ser de volição, e como o pensar está presente na vontade e a vontade está presente no pensar. Você poderia trazer isso para nós, por favor? A coisa que eu acho que é clara para todos nós, que nós vivemos no mundo, nós percebemos o mundo, observamos, contemplamos, como diz na palestra, e a gente atua transformando esse mundo. Quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que fazer uma escolha, obviamente eu me recolho um pouquinho, levo a vontade para o meu conteúdo mental e decido, vou fazer assim ou vou fazer do outro modo. Então, quando eu me concentro, trabalho com escolhas, decisões, julgamentos, e o que eu quero escolher o ideal, eu preciso levar essa força de vontade e ordenar os meus pensamentos. E o contrário, quando eu estou atuando no mundo, quando eu estou lavando louça para não quebrar a louça, obviamente eu estou bem atento. O meu pensar conduz o movimento das mãos. Quando eu vou numa estante pegar um livro, o meu pensar conduz o movimento. Então, no nosso dia a dia, isso é decisivo, diz o Steiner,
perceber o que é a força de vontade que se eleva até o pensamento e o pensar que conduz à ação. Esse é o mote de toda a palestra. E parece que nisso, Carmen, já fica claro como que esses dois fluxos precisam ser conduzidos, como que tem algo entre. Quando eu percebo algo, a gente se anima, a gente sente a coisa. Quando a gente faz algo e conclui como a gente gostaria, a gente tem um bem-estar. Então, entre o agir, pensando, e o pensar, querendo, tem esse meio tão especial. E isso está no primeiro parágrafo da palestra, parece que incluindo tudo. Você está dizendo que, então, temos aqui um intermediário, que é a vida de sentimentos, que tanto participa da minha percepção do mundo exterior, como também acaba avaliando a minha ação no mundo social através dessa questão de eu me sentir bem, satisfeito ou insatisfeito com aquilo que eu atuei. Não é isso, Derblay? Muito bom, perfeito. O E, pensar... Derblay, conta aqui para mim uma coisa. Nós estamos, então, falando da vontade no pensar e do pensar na vontade. E ele logo nos faz uma provocação de que é possível espiritualizar estes dois elementos. Eu fico pensando que a palavra espiritualizar, ele também usa o amadurecer, e ele então vai nos citar algumas... sempre ele pede para a gente fazer uma imaginação, não é? Como é que eu posso verdadeiramente espiritualizar o meu pensar? Eu, às vezes, fico imaginando que o pensar já é algo espiritual. O que é espiritualizar o pensar? Que bom, Carmen, você colocar assim, muito bom, porque eu dei esse exemplo de que nós precisamos fazer escolhas, tomar decisões. E isso, na maioria, em muitas pessoas, por conta da ansiedade, o pensar é caótico, confuso. Como é que eu posso trazer força de vontade e ordem para o meu pensar? Ele dá sempre exemplos de meditação, onde eu posso, por exemplo, com concentração, exercícios de concentração, focar numa imagem simples e, através disso, levar vontade para a ação. Tem um exercício, tem uma meditação, quem sabe respeitando o meu querido amigo Waldemar Setzer, um exercício de concentração, que é imaginar uma reta, um segmento de reta, e você coloca no meio desse segmento de reta um pequeno ponto. E aí você une as pontas da reta até esse ponto. Surge um pequeno triângulo. Você foca a atenção nesse triângulo bem baixinho e aí vai elevando esse ponto centímetro por centímetro, à medida que esse triângulo o ponto vai até o infinito. Foca a atenção intensamente nessa imagem. Conduz por um certo tempo, 3 minutos, 5 minutos, com vontade essa imagem. Isso, então, é um grande exemplo, Carmen, de como que é possível fortalecer, através da concentração, a vontade no nosso pensar. E o contrário, Carmen, como é que eu posso levar agora a atenção para a minha ação? Então, você já usou até a palavra que eu ia dizer. Eu sou uma pessoa que, quando estou com uma faca na mão, as pessoas dizem, não conversa, preste atenção. E aí a gente pode imaginar que muitas das ações que a gente faz a faz de uma forma automática. Mas quando eu preciso fazer com que a minha vontade fique mais clara para mim, eu preciso direcionar a minha atenção. E isto é uma maneira de eu levar a atenção, fortalecer o meu pensamento dentro da minha vontade, né? E sabe uma coisa que eu estava pensando, Derblay? E que esse conteúdo do pensar que você acabou de falar, da onde ele vem? O pensar no triângulo, o pensar a linha. Isso. Todos os conteúdos do pensamento, e isso realmente é outra diferenciação fundamental, todo o nosso conteúdo de pensamento, entre nascimento e morte, vem como um dado daquilo que eu observo.
Então, eu posso lembrar de um triângulo porque um dia eu percebi um triângulo. Eu posso lembrar da casa, posso lembrar de um jardim, porque uma vez eu vi um jardim. Então, os conteúdos do pensamento, que são esses elementos que constituem, um exemplo pode ser assim: lembrem um jardim onde tem uma criança brincando. O jardim foi visto, a criança brincando, vocês sabem, isso é dado, é conteúdo de pensamento. Agora, se eu pergunto, o que é que a criança está fazendo? Imaginem. Aí, essa atividade agora, que é semelhante a um avaliar, analisar, julgar, eu começo a levar vontade e movimentar esse conteúdo do pensamento. Então, e, Carmen, isso, por favor. Não, o que você está me contando é que já existe um conteúdo pré-determinado, algo que eu aprendo no decorrer da vida, que tem relação com a educação, com os hábitos, com as minhas experiências. Quanto mais experiência, mais conteúdo, quase que como se esse conteúdo fosse o meu destino, e a partir daqui, algo da minha vontade pode fazer com que este conteúdo tenha outra qualidade. É disso que você está falando? Exato, exato. Porque se eu ficar exclusivamente nessa corrente que vem de fora para dentro, isso vem com um caráter imperativo, um caráter formativo. Eu fiquei pensando, depois que a gente conversou, em dar um exemplo nesse sentido, de que o meio pode oprimir, compactar, condicionar a vida pensante. Eu imaginei um jovem que estude, por exemplo, num colégio militar. Esse ambiente plasma a mente, plasma o pensar, que ele pode ficar extremamente rígido. Agora, se com a minha vontade eu vou, por assim dizer, queimando, o Steiner fala mesmo em se libertando disso que é passado, que me foi dado, uma nova qualidade surge. Não é? Sim. Você está, então, me dizendo que uma das formas de eu espiritualizar o meu pensar é quando eu consigo colocar a minha vontade, aquilo que é próprio da carne. Porque quando nós conversamos sobre o parque de diversão, minha criança foi correndo para o escorregador e a sua foi ver outras coisas dentro do parque. Então, essa vontade interior que eu coloco na minha vida do pensamento, isto é um exercício de espiritualizar. Posso até mesmo pensar, quando você agora trouxe esse exemplo, que enquanto mais eu me fortaleço, trazendo esse meu próprio modo de pensar, a maneira com que eu julgo, com que eu transformo aquilo que vem do meio, através da minha volição, posso pensar que eu fico livre, liberto do que já está dado no mundo? Isso. Para mim ficou claro quando eu entendi essa questão do que a gente aprende na casa, na família, o que a gente aprende na escola. Se eu não tenho força de vontade, esses condicionamentos me aprisionam. E nós, acho que todos percebemos que muitas vezes eu falo conforme o meu pai ensinou, conforme o que eu aprendi na escola, repito conceitos que eu nem individualizei. Então, à medida que eu levo vontade, atenção para cada conteúdo mental, isso deixa de ter um caráter determinante e eu começo a me libertar literalmente disso que é o opressivo, condicionante do passado. Tornar-se ou tornarmos-nos ativos, diz o Steiner, e excluir progressivamente o máximo possível dos conteúdos de pensamento que vêm de fora. Esse é o trabalho decisivo na nossa época em busca da liberdade. Liberdade de observação, liberdade no pensar. É isso que eu posso chamar de pensar puro, vinculado a uma vontade pura, ou um pensar moral, como ele vai falar em outros textos. Ah, que bonito, né? Um pensar que já não é preso por imagens, mas um pensar que é pura vontade, pura criação. O pensar é totalmente novo, renovado. Não é uma coisa que vem do passado e oprime. Essa é a chance
de nos tornarmos livres. O elemento volitivo ganha força. O pensar fica se tornado vontade. A volição dentro do pensar me leva, então, à liberdade. Quando eu irradio o meu pensar com a vontade, eu posso chegar à liberdade deste mundo pré-determinado. É isso, Muito né? Muito bom. É isso mesmo, Carmen. Que bonito. E Derblay, às vezes é um pouco mais difícil quando a gente quer fazer o exercício inverso. É sempre interessante quando a gente fala do pensar, nos é muitas vezes mais próximos. E se eu quiser entender como espiritualizar a minha vontade? Na minha vontade, eu já não sou livre? A minha vontade é aprisionada a alguma coisa da minha própria realidade corpórea? Exato. Você já deu a dica legal, né? Quando é que a nossa vontade se manifesta com um caráter próprio? Quando é que eu atuo e sei que isso parte da minha vontade? Aí o Steiner, na palestra, dá um exemplo, você lembra? De quando alguém espirra. O espirrar, obviamente isso é algo automático, involuntário, é quase que algo intuitivo. Então, quando a gente espirra, isso não tem a participação da minha intencionalidade. Já no falar, tem um meio de campo. Né? Quando ele dá o exemplo do tagarela, aquela pessoa que fala e não tem a noção de como ordenar as palavras ou o que ele precisa falar, tem uma coisa muito involuntária sem a participação da consciência. Já no andar e principalmente no gestual, aí vem isso que você já começou a falar antes, quando vai fazer algo com atenção. Aí eu começo, então, a direcionar a minha vontade, libertando-a do orgânico. Não é mais instintivo. É por aí, não é? Sim, me dá a impressão de que quanto mais eu permeio a minha vontade de pensamentos, mais eu desenvolvo a minha ação, não é isto? Quer dizer, eu saio daquilo que era instintivo, que era inconsciente, que era volitivo e involuntário e passo a colocar a minha intencionalidade, jogar a minha atenção do pensar na ação, é poder agir com intencionalidade, desprendido daquilo que é orgânico. Muito bom. E aí você lembra como é bonito na palestra quando eu tenho uma noção de que eu não estou preso ao passado, e aí eu conduzo, como você falou, a minha atenção para o que está acontecendo, liberto do passado, eu fico totalmente presente ao que está acontecendo. Eu me dedico ao momento, ao novo. E isso ele fala, e é até difícil de expressar, que isso é o que nós vivenciamos como amor. É assim, é muito bonito, não é? Quer dizer que quanto mais atenção eu ponho na minha vontade, mais eu a entrego, ou eu estou entregue àquilo que está vindo do mundo em minha direção. Como se o mundo me pedisse para agir nele. Eu me entreguei, eu me dediquei com tamanho amor que o próprio mundo pede o que é necessário ser feito. É um pouco assim que eu posso espiritualizar a vontade? É um ato de amor realmente, porque eu abro mão do meu destino, abro mão do que me é próprio, dos meus preconceitos, ideias que eu trago do passado e me entrego à sabedoria. Essa não é uma palavra boa? E, como você falou, aquilo que o momento pede, o que a situação pede, eu me entrego a isso, livre. Você pode falar melhor isso? Quando nós estávamos aqui trabalhando este momento juntos, nós comentamos a respeito de um jardim. Imagina se um jardineiro chega lá no jardim e fala: eu quero que o girassol se vire assim para o sol. Na verdade, o jardineiro tem que abrir mão de tudo o que ele sabe na cabeça e entregar-se totalmente ao jardim e ver qual planta precisa de água,
qual planta precisa ser trazida para a sombra, qual planta pode agora ser voltada ao sol. É tamanho amor que ele tem pelas plantas que ele se entrega totalmente ao universo. Isto é espiritualizar a nossa vontade. Muito bom, muito bom. E com isso, Derblay, acho que nós chegamos aqui num ponto bem interessante. Temos aqui dois grandes ideais, ou dois ideais sublimes, dois ideais tão grandiosos que somente o ser humano pode realizar, que é a questão que nós trouxemos, que através do pensar eu chego à liberdade e através da volição eu chego ao amor. Não é isso, Derblay? E nas conversas, e agora é importante clarear, porque quando eu comecei a pensar em ideal moral, eu entendia um ideal moral ser um bom pai, ou ser um bom cidadão, ou ser um bom médico, ser um bom esposo. Mas com as nossas conversas, e você trouxe isso tão claro, como que para ser bom pai, bom médico, bom pedreiro, bom, a gente tem que cultivar esses ideais que são realmente sublimes. É isso, não é? Sim, na verdade, assim, o ideal é como que eu irradio a vida de pensamentos com a minha vontade e chego à liberdade, e como eu impregno a minha vida volitiva com os pensamentos e chego ao amor. Ou um outro jeito de falar que a gente usa muito aí fora é: ao aquecer o meu pensar com o calor da minha vontade, eu encontro a liberdade, e ao iluminar a minha vontade com a luz do meu pensar, eu encontro o amor. E aí o ser humano é uma totalidade, não está separado mais vontade e pensar. Aquele ser observador e o ser atuante do início da nossa conversa, agora é uma coisa só. E Carmen, eu lembrei de algo que fica claro nessa colocação, muito claro para mim, que se eu quero ser, por exemplo, um bom pai, e vou pegar a imagem de alguém, essa imagem do passado não me deixa livre. Se eu quero ser um bom médico e tenho uma imagem de alguém lá, isso também não me deixa livre. Para eu ser, no momento presente, aquilo que a situação pede, para ser no presente, eu tenho que me libertar de todos esses condicionamentos. E aí, só através da liberdade e do amor, e no presente, é que é possível, de fato, elevar-se ao humano, a esses ideais morais. Trazer isso que é sublime para o nosso dia a dia, de pai, de filho, de médico, de professor, de terapeuta, e seja o que for. E agora, Derblay, quando você fez esse seu gesto das suas mãos se entrelaçando, eu fiquei aqui recordando bastante que nós temos, durante todos esses dias, praticados muito o verso, que fala que o ser humano é uma ponte entre o que é passado e o existir do futuro. E aí, Derblay, eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que a gente pode construir essa ponte? O que é que está de fato no passado? O que é esse passado? Da onde ele vem? Isso. Então, com o nosso pensar, nós estamos sempre lidando com uma imagem refletida. O Steiner dá o exemplo de um objeto no espelho. Se eu vejo a imagem no espelho e tento achar algo atrás, não existe. A realidade é o objeto. A nossa vida pensante acontece no espelho. A realidade é aquilo que aconteceu antes de se formar o cérebro, o crânio, o corpo. Então, a atividade que acontece antes do nascimento é o objeto, é real. Aquilo que é espelhado é um reflexo do que aconteceu no passado. E agora, o oposto disso é o que tem um caráter germinal, que não tem caráter de imagem, mas é uma realidade. E isso está sempre em movimento. Quando faz uma imagem
vem algo do passado que consolida numa matéria em imagem e algo que vem do futuro dissolvendo, transformando. Nos cursos lá a gente explica muito bem como que a condensação e a dissolução se encontram no presente. Então, esse é o enfoque. O que vem do passado tem caráter de imagem e o que vem do futuro tem a potência da realidade. Aí você gosta de observar como que isso como que Steiner trouxe isso, correlacionando com uma sabedoria, com conhecimento histórico maravilhoso. Então, mas talvez um pouco antes da gente entrar aqui, aqui eu poderia dizer que que o que é importante compreendermos é que o pensamento tem uma existência expressa em imagem, como um reflexo, uma realidade reflexa, e que esses pensamentos é tudo que foi experimentado entre morte e o novo nascimento. É isso que você estava falando. Perfeito. E que daí algo irradia do metabolismo e permeia essa vida reflexa e vai então transformar. É mais ou menos essa questão, não é? Isso. Isso. E agora ele está como que numa oitava acima daquilo que a gente tinha. Ele vai tornar a coisa mais orgânica para nós. Isso, porque, na verdade, sempre que a gente está aqui conversando sobre esta palestra e traz alguma informação de que nas tradições antigas se tinha uma imagem diferente desta realidade. Na verdade, em tempos antigos, quando o nosso pensar não estava tão morto, tão cristalizado, que a gente ainda vai ver daqui a pouco, as pessoas adentravam este mundo que nós estamos trabalhando aqui nesta palestra através da sua clarividência. E aí elas entendiam o que era a aparência. A aparência, praticamente, se tivéssemos que colocá-la em palavras, teríamos que quase rever todas as palestras desta conferência. Eles intuíam que esta aparência vem lá do mundo pré-terrestre e que é a manifestação do nosso pensar. Não era assim, Derblay? Muito bom, isso mesmo. No contraponto, eles também intuíam que através da vontade vinha uma coisa de poder, de força que se realizava e que não vinha através daquilo que é consciente. A aparência vinha desse pensamento e o poder é algo que é vivido, vivenciado como uma realidade. Porque, de um certo ponto de vista, lá no poder, o meu pensar não adentra, ele não consegue permear totalmente. E que, porque lá no meu pensar, como ele tem essa vivência de imagem reflexa, ele não tem uma constituição material, é possível de eu ver a minha vontade adentrar o pensar. Mas quando a gente começa a refletir sobre o nosso poder, aquilo que é vivido como uma realidade volitiva, permeada de pensamentos, o pensamento não entra nessa vontade de uma certa forma, porque você gosta muito de explicar para mim o que é ricochetear o pensar dentro do âmbito da volição. É bonito demais. Você já colocou tão bonito, mas quando eu pego um objeto, eu vejo o objeto, eu vejo a minha mão, isso a gente vê. Mas o processo, o ser real que faz o movimento e faz o ato, isso se aparta da minha percepção. Eu vejo a mão, vejo a caneta e vejo objetos. Isso aqui é a aparência. A realidade está em trevas. E é dessa realidade que surge aquilo que é denominado nas tradições. Está falhando, Derblay? Poder. E é isso que vai para as imagens. Trazer nova realidade. E sabe, Derblay, quando a gente trabalha essa questão da aparência e do poder, e ele traz essa
vivência do que eram as antigas tradições, e isso fica muito claro para mim a importância deste nosso momento atual. A partir desse momento em que a gente se reconhece, se autoconhece como ponte, é como se nós tivéssemos que ressuscitar tudo que foi apagado das antigas tradições, mas agora de uma maneira modificada. Eu vou reavivar pelo ser humano e acolher aquilo que vem, em outros textos ele chama de imaginação, inspiração, intuição. E existe aqui um intermediário entre o que ele chamou de aparência e o que ele chamou de poder, que aqui ele traz que as antigas tradições denominavam de sabedoria. E a sabedoria nada mais é do que a ponte de ligação entre o que se manifesta no pensar, irradiado de volição e que tende à liberdade, e o que se procura tornar cada vez mais pleno de pensamentos e que passa da ação preenchida pelo amor. E esse amor passa pelo coração, Derblay. É muito lindo o que eles trazem da antiga sabedoria. Muito bonito. E no verso, no verso da ponte, é assim: o ser humano é uma ponte entre o que é passado e o existir do futuro. O presente é instante, instante enquanto ponte. Sabedoria, na palestra, o Steiner relaciona com vida dos sentimentos. Vida dos sentimentos enquanto ponte, não vida dos sentimentos enquanto vida sentimental. Aqui é importante diferenciar. A vida dos sentimentos é presente, não é passado e não é futuro. O presente é instante. O instante acolhe o que vem do passado, acolhe o que vem do futuro. Mas o presente, ele está sempre presente. É importante qualificar o presente quase que a parte da corrente temporal, porque o presente não anda para o futuro e nem volta para o passado. O presente é sempre instante, instante que se abre, e nessa abertura acolhe o que vem do passado e recebe, acolhe o que vem do futuro. Isso é essa ponte maravilhosa, é viver no presente. E aí esse termo belo, sabedoria, que acolhe o passado, acolhe o que vem do futuro. É nesse sentido, sabedoria. Então, Derblay, e fica agora também para mim cada vez mais claro que essa questão da gente se tornar uma ponte é uma passagem entre dois mundos, como muitas vezes a gente vê acontecer em lendas e em histórias, e que sempre a passagem entre dois mundos, e aqui nesse caso é da gente sair desse estado um pouco mais inconsciente de ser no mundo, né? E nos sacrificar reconhecendo que para ser consciente, para emergir o meu autoconhecimento, a minha autoconsciência, eu vou ter que fazer um caminho. Tenho que reconhecer que existe uma existência pré-terrestre inconsciente e que existe algo germinal que vem do futuro. Para eu trazer esta vida de volta ao que está morto, é necessário me transformar numa ponte que liga os dois mundos para atravessar o abismo, ou como na lenda da serpente, para ligar as duas margens do rio. E como se isto fosse possível através dessas qualidades da aparência, do poder e da sabedoria. São essas três, eu vou dizer assim, as instituições, as armas, aquilo que eu posso levar comigo para poder me tornar uma ponte, conseguir adentrar aquilo que as antigas tradições definiam e traziam e tinham, intuíam como aparência, sabedoria e poder, e agora me apropriar para que eu me torne ponte. Isso. E como você colocou, isso vai ficando claro para nós, e só depois de tantas conversas contigo e tantos insights, ficou claro como que o que é humano, individual, precisa mergulhar na aparência. Lembra? A gente falava em saturar
com a vontade a aparência. A aparência morredoura, ela é revitalizada. É maravilhoso isso. Aquilo que está ossificando, morrendo, acabando na matéria, é revitalizado pelo poder. Então, um solo de possibilidades surge, um germe novo dentro disso que é aparência. Você lembra disso, não é? Sim, você está dizendo que a aparência se dissolve no passado e é fecundada pela folição do futuro. E com isso ela se eleva. É isso? Exato, exato. E aí, nesse solo de liberdade, né, a partir da liberdade, eu posso atuar não a partir do que era egóico, que me limitava, mas atuar no mundo a favor do novo, não transferindo o passado e empilhando em cima do novo, mas a partir desse solo livre, abrir-se para o que é cósmico. Lembra aquele exemplo da plantinha? Que a planta floresce, vai germinar e, como a semente, recebe o que vem do cosmos. Conquistando a liberdade, a gente se abre de fato como um ser cósmico para o que acontece no cosmos e não apenas no indivíduo. De qualquer forma, Derblay, a gente não pode abrir mão deste solo nativo primordial, que são os nossos pensamentos que no passado eram reais e que agora se tornaram aparência. Porque é neste solo que algo de individual vai ser implantado ou plantado, que é o que você falou dessa vida vindoura, de algo que é germinal, que é fecundado pela vontade. E também isso me fez lembrar que quando a gente também leva a nossa ação para o mundo, e agora irradiada pelo meu pensar puro, né? Por esse pensar que já foi irradiado pela vontade, eu passo a atuar. E ele chama a atenção para nós que quando o ser humano age a partir do poder, ele cria acontecimentos. Quando o pensar ilumina a vontade, aquele crescimento do amor, que vai crescer agora o amor e não mais a liberdade, que vai viver nas ações. E isso cria mundos, por um outro ponto de vista. Isso. Com o pensar cotidiano, com a consciência de vigília, que o Dr. Calix explicou tão bem, nós tendemos, e isso é extremamente necessário, o processo é formação de matéria. A matéria acaba em imagem. E se eu levo a vontade para dentro disso que é morredouro, de fato surge essa possibilidade de transformar essa matéria em algo totalmente novo. A matéria é formada, destruída e recria-se mundos. Você usou uma expressão muito bonita quando a gente estudava isso. Agora vai esquecer, mas não tem importância, é assim mesmo. Transmutação, que não está no texto. A transmutação da matéria. Porque eu fiquei pensando, dentro da nossa vida, nós somos sempre invadidos pela ideia de que a matéria é perene, que ela é constante. O que é transmutar essa matéria? O que é, de fato, dissolver o que vem do passado e germinar para o futuro? São palavras importantes que a gente até pode guardar, mas como que isso acontece dentro da gente como ser humano? Sempre Steiner fala, e também agora que eu começo a poder falar isso com um pouco mais de conhecimento, que a cada 7, 10 anos, o nosso corpo como um todo é formado e eliminado. Então, a gente elimina até os ossos, músculos, a cada 7 anos. E forma. Então, na palestra, ele dá uma imagem muito bonita, que você falou tão bonito, que imagina que a gente vai numa casa com documentos, a gente, antes de queimar os documentos, a gente os transcreve. Isso aqui. Então, a gente faz uma cópia e depois queima. Faz uma cópia e depois queima.
Mas como isso se dá junto, dá a impressão que quando sai da casa, sai a mesma coisa. Mas não é assim. Como é que é mesmo? Como é esse mistério, não é? De que quando a gente faz a transcrição, nós chegamos até a trazer na nossa lembrança e na nossa memória elementos da reprodução celular. Existe lá uma fitinha chamada RNA que transcreve toda a informação e aí se cria um novo. Mas o mais interessante de quando a gente pensou na transmutação e que a nossa matéria não é sempre constante e conservada em nós, é como dioturnamente eu estou queimando a mim mesma e reconstruindo. E isso é tão constante e tão íntimo que nós nem sequer percebemos. Talvez a gente perceba quando uma criança cresce e você fala, nossa, como mudou a fisionomia, não é mesmo? E isso que você falou é aquilo que nós criamos uma hipótese do turnover de proteína. Nós queimamos proteínas e assim fala a ciência, produzimos proteínas. Então há uma constante na matéria visível, mas algo é destruído e algo é construído. E eu nem gostaria, a gente nem falou disso, de como que na física atualmente se fala de um campo de infinitas possibilidades, um campo de informação, parece que a matéria e o átomo surgem de lá. Então já está se falando em algo assim, que a matéria some e volta. Mas aqui para nós isso não é o importante, é a questão mais orgânica, isso ficou claro para nós. Matéria produzida, matéria eliminada ao mesmo tempo. Isso de qualquer assim. forma, a gente pode até quase que já concluindo a nossa, um pouco antes da gente concluir a nossa conversa, entender que é somente através do ser humano que a matéria que veio do que era real do passado e se tornou expressa em matéria aqui no mundo sensório, está constantemente fenecendo, se transformando em aparência e, simultaneamente, constantemente algo novo nasce, a aparência é transformada em uma nova existência, matéria renascida, matéria que é superada e matéria renascida. É isso mesmo, isso mesmo. O real se transforma em aparente, sempre correndo aquele risco de resfriar, endurecer, mas ao mesmo tempo nós temos essa vontade que supera esse depósito, isso que vai consolidando. E, Derblay, você queria fazer umas palavras finais, porque nós estamos quase terminando a nossa conversa. Você queria falar, e eu, depois que você falar, também falo um pouquinho, só para a gente fazer um fechamento dos nossos estudos? Que o Steiner traz um assunto que é tão cotidiano para nós, que na nossa época está claro. Eu preciso... Está falhando, Derblay. De propósito, levar a minha vida para um... Eu quero em ação. Como fazer isso? Então, essa palestra nos ajuda a cultivar o que é passado, realmente aceitar esse passado, lidar, mergulhar, saturar. Você usou uma imagem bonita um dia. Mergulhar de cabeça no nosso destino, assumi-lo com vontade. E isso é a única possibilidade para nos transformarmos. Só que isso não é uma questão biográfica individual, mas é uma questão cósmica, maravilhosa, a responsabilidade do humano como um ser cósmico. Muito bom, Carmen. Muito obrigado. Eu queria, então, também fazer um encerramento e depois a gente vai pedir para que a ABMA e quem estiver como host abra. E eu gostaria de trazer, assim como essa imagem que ficou muito forte em mim, que nós, como seres humanos, somos essa ponte, como diz o poema, entre o passado e o existir futuro. Para atravessar esse abismo, eu preciso construir uma ponte entre aquilo que é corpóreo em mim e o que é espiritual.
entre o que é mortal e imortal, entre o mundo físico natural e o mundo moral universal. E para isso, nós podemos trilhar os caminhos que já foi realizado pelas hierarquias. Por um lado, a gente precisa ter um ato de sacrifício e ofertar o calor da nossa vontade à vida dos pensamentos, dissolvendo todo o pensar materializado, tornando o puro pensar. E esse pensamento e liberdade no que se refere ao passado. Por outro lado, eu preciso resgatar com uma enorme devoção, igual às hierarquias, e derramar, doar a luz do meu pensar e iluminar as nossas ações. E assim eu me entrego ao mundo do devir, em pleno amor, em plena dedicação, e eu torno a minha vontade pura. Esta volição que é permeada pelo amor também se doa ao devir cósmico, porque é através desse gesto que nós vamos ser criadores do mundo futuro. E talvez, para terminar, o ser humano como ponte entre o mundo físico natural e o mundo moral universal, isso que a gente pode, como diz na nossa meditação do calor, realizar o bem fisicamente através do nosso calor. Mas também gostaria de recordar que não eu, mas o Cristo em mim, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Muito obrigado, cara. Amigos, muito obrigado ao Derblay e à doutora Carmen. Meus queridos amigos, eu fico impressionado com a potencialidade que a gente tem, né? E como é rico quando a gente se junta, né, nesse tipo de espaço para trocar nossas experiências. Eu tenho, a cada dia, me surpreendido positivamente com tudo isso. Nós ficamos muito lisonjeados, né, com todo esse reconhecimento que foi dado, né, por todos os colegas a respeito da feitura desse evento, né? Esse evento foi uma iniciativa muito bonita, que parte lá desde a Iracema Benevides, quando traz essa mensagem desses jovens que atuam no Goetheano, né? Ela foi a emissária desse impulso que chegou até a sessão médica e até a ABMA e a SAB, e foi muito bom trabalhar nisso, porque a gente se sentiu realmente como ponte, né? Como ponte entre esses mundos, né, que estão se juntando. E, de nossa parte, é quase que um prazer imenso, né, poder participar desses eventos, né? Não é nada cansativo, não é nada, digamos assim, que nos expolie, pelo contrário, nos alimenta. A gente ficou impressionado com o clima de cordialidade que surgiu em todo evento. As pessoas foram muito generosas e bondosas conosco, porque nós não somos profissionais dessa área de informática, a gente faz tudo meio na adivinhação, né? E fica pedaços faltando, comunicação faltando, palestra que vai assim, vai assado, mas a recepção foi muito boa e a gente agora quer dar sequência, né? Porque também isso foi uma grande aprendizagem para a gente possivelmente vai fazer um congresso que vai ser híbrido e a gente precisa ter essa tecnologia mais na nossa mão, né? Então, foi muito bom vivenciar isso com a quantidade de pessoas maior. E a gente quer dar sequência ao nosso programa de hoje, depois de ficar até emocionado com esse diálogo, né? Um diálogo extremamente interessante entre essas duas personalidades aí que parece que estudaram bastante o tema e trouxeram tão redondo esse tema. A gente queria abrir para perguntas antes da gente ir para a nossa meditação. E agradecer a Ana Maria, que teve o cuidado de entrevistar a doutora Gudrun, fez um videozinho muito legal, muito simpático, que nós vamos passar no domingo. Agradecer a muita gente, né, que não vai aparecer, secretários, pessoas que fez cartaz, todo esse povo da infraestrutura, né, que tornou esse evento possível, né? E agora nós vamos abrir para as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas por escrito no chat, o chat está aberto. Alguma colega, ou a Luciana ou a Heloísa, vai recolher essas perguntas e elas vão fazendo essas perguntas na medida que elas forem chegando.
Você desligou o microfone, Paulo. Está sem microfone. Se as perguntas não chegarem, né, porque elas são tão... As coisas foram tão bem explicadas, né? Pode ser que não haja perguntas, não deixou muita dúvida, a gente vai partir para a nossa meditação um pouquinho mais tarde. Fala, Marcos. Eu queria só falar uma coisa, rapidinho. Eu adoro esses dois. Eles mudaram uma coisa chamada jogral. Eles inventaram o jogral da Carmen e do Derblay. Eu achei muito legal. Foi muito bom mesmo, muito enriquecedor. Vocês são demais. Vocês de parabéns. Eu amo vocês dois, viu? Muito obrigado pelo que eu ouvi de vocês. Foi muito legal. Uma declaração em público, hein? Anota isso aí. Ih, tá gravando, meu Deus. Comprometedor, Marquinhos. Bom, até agora não temos nossas perguntas, então Manu, posso aproveitar? Acho que é um momento Enquanto interessante. enquanto os colegas pensam na pergunta, eu vou aproveitar e convidar todos para o nosso congresso que vai acontecer. Então, na verdade, nós estávamos nos preparando para ter um congresso esse ano presencial, em outubro, mas fomos pegos pela pandemia e tivemos que fazer algumas modificações. Então, já está programado e já está sendo organizado o nosso 14º Congresso de Medicina Antropomórfica, que será realizado pela ABMA Nacional e suas regionais. E esse, já salvem a data, que será do dia 2 a 4 de julho de 2021, em São Paulo. Então, estão todos convidados. Esse congresso, não sabemos como o mundo vai estar até lá. Então, nós já estamos organizando esse congresso de uma forma híbrida. Então, vai ser, com certeza, um evento presencial, e quem não se sente confortável ou se tiver mais algum problema, esse congresso vai ter um grande número de palestras que serão online também. Então, estão todos convidados a participar do congresso no ano que vem, em São Paulo. Temos perguntas, então? Temos sim, Lu. Espera aí só um minutinho. Uma pergunta de Eduardo Arantes. Quando fala da vontade permeada pelo pensar, é o pensar do passado, espelho, ou é o pensar do presente? Derblay, fica para o CS. Então, quando a gente conversava com a Carmen, é realmente uma boa pergunta. E aí é importante diferenciar o pensar enquanto conteúdo daquilo que é o que a Carmen usou de atenção. Quando eu pego o meu pensar, um conteúdo, um triângulo, e levo a atenção para ele, essa atenção é plenamente consciente. Então, a atenção vai ficar no pensar. Agora, a mesma coisa eu faço quando eu levo a atenção para o meu agir. A atenção é um mistério. É fundamental prestar atenção ao mundo. E aí, querido, presta atenção à própria atenção. É pura atividade. O pensar puro, a cada vez mais me parece que é plena atenção. Acordar para esse estado. Então, não é levar de jeito nenhum. Adquirir a liberdade é fundamental porque eu fico livre do passado. No estado de liberdade, eu posso me conduzir atuando em direção ao futuro. É esse estado de vontade de pensar puro que permite uma ação para o futuro. Eu acho que é assim, não é, Carmen? É isso mesmo. Acho que ficou bom. Muito bem. Temos uma pergunta aqui da Daniela. Daniela Ferreira. Ela quer saber onde encontra essas palestras para ler. Aí, como a gente estava falando, nós estamos ainda
desenvolvendo tecnologias. Essas palestras, elas estão disponíveis no site da Sociedade Antroposófica Brasileira, né, do Brasil, né, e também disponíveis no site da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, no site da Nacional. Então, elas estão disponíveis lá desde que você fez a inscrição para esse evento. Fique à vontade para baixá-las e ler. Muito bom. Bom, não temos mais perguntas Tem uma só. até agora. É uma pergunta: quando começam as inscrições do Congresso? Muita calma. Boa! Muito bom! Eu vou convidar O a Juliano vai falar amanhã. O Marcos já está convidar pegando as inscrições, o dinheiro. Julinha, você está convidada a trabalhar, já que você está apressada. Eu ia falar, ela já está inscrita, né, Lu? Ela já está inscrita. Ela vai ter que trabalhar, Julinha. Precisamos de jovens. Tô ansiosa, gente, me perdoa. Isso é linda. A gente vai te defender sempre. Obrigada. Veio uma última pergunta, né? Sim, nós temos uma última pergunta aqui. Pelo menos era a última, agora tem mais uma. Poderia esclarecer um pouco, mas como o agir se transforma em... Um pouco mais, como o agir se transforma em amor? Eu acho que o exemplo Tua vez, que a Carmen. gente... Você quer falar, Derblay? Não, tua vez, isso mesmo. Ah, tá bom. Especialista em amor é Carmen. Isso. Na verdade, a gente... Nós trouxemos como exemplo aquilo que é um jardineiro dedicado ao jardim. Ele não vai realizar os seus atos de acordo com aquilo que ele pensa na sua cabeça. Eu quero pôr tal adubo, eu quero mudar o girassol para a sombra. Ele precisa se entregar, num primeiro passo, totalmente ao mundo. A sua ação tem que estar em devoção ao mundo. E aí o mundo pede aquilo que é necessário de ser realizado. E aí ele realiza com total dedicação. E aí sim é encontrado o amor. É um amor pelo mundo, um amor por aquilo que é para ser feito, um amor à meta. Completa, Derblay. Na nossa época, que parece que se radicalizou, polarizações. As pessoas, nós, temos uma opinião e nos aferramos àquela opinião. Quando acontece o encontro humano, seria muito bom que eu, então, abrisse mão da minha opinião por um pouquinho de tempo, ela não é tão importante, e eu me volto a ouvir a opinião do outro, me dedicando amorosamente ao que o outro está falando, com a hipótese de que aquilo que o outro falará, eu ainda não sei. Na opinião diferente do outro, pode surgir algo novo. E eu só capto esse novo, como a Carmen bem explicou, se eu sacrificar a minha opinião pré-concebida. Então, um modo de cultivarmos o amor no relacionamento é eu me dedicar ao pensamento, à ação do outro. Bloquear, pelo menos por um certo tempo, a própria opinião. Se cada um se aferrar às suas próprias convicções, essa polarização no social, na política, vai ser irreversível. É um problema muito grave na nossa época. Bom, temos mais uma pergunta da Laura Delira. Como lidar, acho que é como lidar com o agora, de acordo com como foi apresentado? O presente é agora. É uma vivência muito importante na vida meditativa, reconhecer que o agora é sempre agora. Vocês, uma vez, tentem marcar quanto tempo dura
o agora. Eu já fiz isso. Eu vou marcar para vocês. É agora. Se a gente esperar 1 hora, vai continuar a ser agora. O agora é presente. Se eu quiser lembrar o passado, eu o farei agora, no presente. O agora é uma ponte. O agora é o eterno que acolhe tudo isso que nós lembramos do passado. E, ao mesmo tempo, agora, eu posso imaginar o futuro. Mas tanto o passado e o futuro existem agora. É presente, presente enquanto ponte. Isso é uma vivência muito importante na vida meditativa. Vai, Carmen, complementa. Não, mas acho que você... Agora já passou o tempo. Já é ontem. Agora não dá mais. Temos uma contribuição aqui de um colega que pediu para ler uma poesia que ele fez. Gostaria dessa licença poética. Et homo. Uma intenção se envolve. Uma semente, uma decisão se desenvolve. Vai em frente, se apodera. Tudo quer. Tudo sente, tudo pensa, cresce, liberto, mais um pouco. Da essência, toma consciência no coração. É o espaço para o encontro do amor com a sapiência. Dr. Paulo Furtman, numa madrugada de novembro de 2003. Ah, que bonito. Obrigado, Paulo. Bom, ok. Se não temos mais perguntas e contribuições, Elizabeth, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Sim, eu queria agradecer aos 2 queridos amigos pelas palavras e pela inovação da forma. Foi muito agradável e muito interessante. Obrigada. E eu gostaria também de repetir o convite para todos estarmos aqui amanhã no nosso último encontro da semana, onde nós vamos ouvir o Dr. Calix. Deixa eu ver o tema do Calix. O caminho de Ita Wegman e o nascimento da medicina antroposófica, e também a doutora Gudrun no pequeno vídeo que o Paulo já falou. Então, agora, se ainda vai falar mais alguma coisa, eu trago a meditação. Então, agora nós vamos nos ocupar com a meditação do calor. Então, fechamos os vídeos e os microfones. Muito obrigada.